Ainda falando sobre o princípio da unidade, né, como aquilo que trará, né, nos fará ser alcançados por este avivamento, fazermos parte desse avivamento, né? Como eu disse anteriormente, nós temos uma visão de que será um barulho, que será um derramar do Espírito Santo. Esse processo, eu acredito que ele já não aconteça dessa forma. Ele pode vir em uma forma de expansão, de alcance, né, de nos alcançar um abraçar desse menino que nasceu que veio sobre a humanidade há tantos anos atrás, há 2000 anos atrás. Então, a igreja hoje ela ainda precisa cumprir esse princípio da unidade para que isso aconteça. Não tem como fugir disso. E nós temos fugido dessa realidade, de que nós estamos sendo um empecilho para que isso aconteça, porque nós não estamos cumprindo esse princípio da unidade, né? Para que essa chama permaneça acesa, para que ela cresça e para que ela atinja muitas pessoas, né? Que ela clareie, né? Que isso seja uma expansão de um espaço maior do que tem sido até o momento. E hoje pela manhã, quando eu estava conversando com essa pessoa, nós estávamos falando sobre um vídeo que nós havíamos assistido, sobre o avivamento começa no quarto fechado, as portas fechadas, e na individualidade, mas esse avivamento ele tem que alcançar a relação do corpo, a relação de um com o outro, para estar trazendo essa unidade, para que essa chama ela cresça, né? Cresça dessa intimidade do quarto fechado que alcançou outros nessa relação. Que quando eu tenho essa intimidade do quarto fechado, eu também mudo as minhas atitudes e as pessoas se achegam a mim, né? Elas se achegam a mim na relação, através daquela intimidade que eu tenho com Deus, e através disso nós vamos acender essa chama, que é a chama do Espírito Santo. Estávamos conversando e eu me lembrei de um filme que eu assisti em 1990. Em 1990, esse filme já era um filme antigo, né? Então, assim, era um filme em preto e branco. E esse filme se chama A Guerra do Fogo. Naquela época eu assisti, coisa e tal. Quando chegou há uns 5, 6 anos atrás, eu trouxe a lembrança, né, desse filme e quis assistir novamente com a minha família. E depois, passou um tempo, eu comecei a meditar sobre esse filme. E hoje, conversando com essa minha colega, eu passei alguma coisa desse filme, me lembrei dele, passei para ela, e como isso enriqueceu o meu coração, sabe, com relação a essa visão dessa chama. O nome do filme é A Guerra do Fogo. É sobre a evolução da humanidade, né? A evolução do homem, a necessidade do fogo naquele princípio ali. E tem alguns momentos, assim, logo depois do início do filme, essa tribo, que é a tribo em foco ali do filme, eles têm que sair do lugar onde eles estão. E eles têm uma pequena chaminha de fogo, pequenininha, dentro de um tipo uma lamparina, mas eles têm que sair daquele lugar e levar aquele fogo, e não pode deixar aquele fogo se apagar. No meio do caminho, e tem uma pessoa só que fica responsável por aquele fogo, e é uma pessoa pequena, franzina, e o povo começa, daquela tribo, todos fugindo, aquele cara fica para trás, eles atravessam um rio e ficam do outro lado do rio, torcendo para que aquele cara consiga atravessar o rio sem apagar aquela chama. Né? Olha como o intercessor, aquele que ora, aquele que busca, ele tem uma responsabilidade de não deixar essa chama se apagar. Mas assim, o relacionamento tá deslocado, porque tá dependendo só de uma pessoa, e isso pode trazer assim prejuízos. O que acontece? Ele não consegue atravessar o rio mantendo a chama acesa, a chama se apaga e acaba o fogo, e agora aquele povo precisa do fogo para sobrevivência. 3 pessoas saem da tribo e começam a desbravar, né, todo o mundo ali diante deles, e um deles volta, fica um mais assim fraquinho junto com o mais valente, e no meio desse processo, esse mais valente é sequestrado, é levado para uma tribo, né, e chega lá, ele é usado como objeto sexual, mas ele percebe que
ali tem fogo, né? Então ele fica muito atento àquilo ali. Só que nesse momento, nós percebemos como a igreja, muitas das vezes, ela fica cativa em situações e muitas das vezes nos, né, mantemos sem iniciativa diante daquele problema ali. Às vezes achamos que aquilo ali é até o suficiente para nós, mas a igreja está cativa por tribos de desilusão, por tribos de desunião, por tribo de egoísmo. Estamos cativos ali e muitas vezes essa tribo nos dá coisas que tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco. Então aquele homem fica ali por um tempo, mas ele descobre que ali tem fogo e ele começa a se relacionar com uma doidinha de outra tribo. E o que essa mulher faz? Essa mulher faz o que a igreja tem que aprender a fazer hoje. Essa mulher, ela ensina esse valente a fazer fogo. Então, naquele momento, ele percebe que ele não precisa pegar um fogo de uma tribo e levar para a tribo dele. Ele pode fazer o próprio fogo. Ele pode fazer com sua tribo o próprio fogo para a tribo. Então, nós estamos querendo buscar coisas de fora, buscar ensinamentos, né? Um fogo estranho ali no nosso altar, sendo que Deus quer nos ensinar a fazer fogo. Então, ele se relaciona com quem sabe fazer fogo e traz para dentro da tribo. Comece a mudar os seus relacionamentos. Se relacione com quem sabe fazer fogo. Mas lembrando que é nessa relação que você vai aprender a fazer esse fogo. Eles retornam para a tribo, ela retorna com ele aprende a sorrir, ele aprende a expressar o que ele está sentindo. Eles voltam para a tribo, um dos momentos finais do filme é ela grávida, né? Ela é grávida dele. Então, assim, o fogo traz gerações, o fogo traz coisas novas. O fogo traz filhos, a relação traz filhos, traz fogo. A relação faz o corpo.